Lucas 8, versículo 4. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Então uma das maneiras pela qual Jesus ensinava verdades sobre o reino de Deus eram através de parábolas, ilustrações do cotidiano da época, para que as pessoas pudessem entender verdades espirituais. E no caso dessa parábola em especial, ali no versículo 11 ele continua porque ele vai explicar o significado da parábola. Ele diz assim: a semente é a palavra de Deus. A semente é a Bíblia Sagrada, a semente são as Escrituras Sagradas. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. Por isso, eu e você não devemos desprezar o reino espiritual. Se o próprio Jesus Cristo está falando que o diabo vem e rouba a palavra, é por isso que no versículo 4 de 2 Coríntios 4, o apóstolo Paulo diz assim: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E o mesmo Paulo ele afirma em Efésios 6,10: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então não devemos desprezar os seres celestiais. Você que está ouvindo a palavra, até mesmo você que prega a palavra, seja numa igreja, nas praças, fazendo evangelismo em qualquer lugar. As forças espirituais malignas estão agindo para que as pessoas não entendam, para que as pessoas não creiam. O espírito de incredulidade. Isso é um alerta para mim e para você. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Então, de repente, você é uma pessoa que meses atrás, anos atrás, eras atrás, ouviu a palavra, acreditou naquilo que foi pregado, creu com alegria, escolheu andar pelo caminho do evangelho, mas você não criou raiz. As provações te tiraram do caminho. De repente você olhou para homens, para a doutrina de homens, e você sucumbiu. Não se esqueça que Deus prova aquele que Ele quer aprovar. A Bíblia diz que Ele exorta aquele que Ele aceita como filho. Ele precisa nos refinar, Ele precisa nos provar, a fim de que toda a impureza seja dissipada de toda a nossa vida. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Talvez você não amadureceu, muita ansiedade, muita preocupação, quando o próprio Cristo nos diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma. No próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 12, quando ele profere a parábola do rico insensato, ele diz sobre um homem rico que queria construir celeiros cada vez maiores para armazenar mais e mais provisão, não se contentava com o que tinha, queria mais e mais riqueza, sucesso e bem-estar. Contudo, Deus disse para esse rico: louco, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. O que tens preparado? Eu não estou falando que você não tem que estudar, trabalhar, planejar, mas esse mundo materialista, esse sistema consumista, aquilo que a mídia vende, uma falsa sensação de segurança, de bem-estar que você precisa adquirir, comprar, ter, o celular de última geração, trocar de carro todos os anos, querer acompanhar o ritmo das pessoas da revista Caras, por exemplo. Isso é loucura. Paulo ele aconselha Timóteo e ele diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Por fim, versículo 15: mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Eu e você precisamos, devemos perseverar na fé, no evangelho, no caminho estreito. Não devemos andar
ansiosos por coisa nenhuma, com as preocupações dessa vida. Devemos, assim como Paulo, nos esquecer das coisas que ficaram para trás, avançar para as que estão adiante de nós, prosseguir para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A grande questão não é que tipo de coração é o teu, mas quem sabe você já passou por esses 4 estágios, está preso em algum deles, e segundo a parábola, só um que interessa. Se você passou daquele estágio em que o maligno tentou arrebatar, mas você perseverou, mas não criou raiz, você desistiu no caminho, você se considera uma pessoa cristã, crê em Deus, crê em Jesus, mas parou no caminho, isso não serve. Ou de repente você é uma pessoa que ainda está numa igreja, que congrega, que vai numa célula, que se intitula um cristão, mas você está perseguindo riquezas, você está sendo sufocado pelas preocupações, até mesmo por causa desse falso evangelho que é pregado, de prosperidade e riqueza. Se você é uma pessoa que tem perseverado na fé, que você entendeu o que é o evangelho, se una a mim nesse propósito, compartilhe essa mensagem, vamos continuar pregando o evangelho. Oremos em nome de Jesus, que o Senhor conduza a semente aos corações e que o maligno seja impedido de arrebatar a semente da palavra. E clamemos por discernimento espiritual, por revelação, por sabedoria em nossos momentos de evangelismo, para que as pessoas possam entender, para que as pessoas possam crer e no seu devido tempo multiplicarem até mesmo a 100 por 1. Um forte abraço e que Deus te abençoe.